E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e hoje eu vim trazer para vocês aqui o deck que eu usei no ICS São Paulo, que teve agora. Eu acabei não fazendo top, mas eu achei muito relevante trazer esse deck aqui para vocês. Primeiro porque a gente tem um combo insano aqui em vigor, que eu vou mostrar para vocês como que funciona. E segundo, porque eu acho que realmente o deck ele ficou muito bom e eu acho que eu acho não, tenho certeza que assim, eu perdi acho que 5 partidas no ICS, das 5 que eu perdi, 4 nitidamente eu cometi erros que me fizeram chegar nesse resultado. Então, eu acho que o meu erro não estava em questão de decklist e a minha decklist estava de fato muito boa. E eu vou mostrar para vocês o porquê que eu acho que essa versão do Yuumi puro, ela é melhor do que as outras versões. Então, vamos entender aqui como que tá a minha decklist do YCS. Bom, eu utilizei, em primeiro lugar aqui, né, o deck de Yuumi puro. O deck de Yuumi puro, eu achei ele muito mais eficiente do que as outras variantes do Yuumi. Na verdade, não muito mais, mas eu achei ele mais eficiente por conta de alguns fatores. Primeiro, a gente tinha a opção do Yuumi Soulful Accord como quase que um Yuumi puro, inclusive bons jogadores foram com o Yuumi Soulful Accord. Eu achei que era uma call meio problemática, porque acaba dando muito valor para cartas que seriam praticamente inúteis na mão do nosso oponente, como por exemplo o Draw, como por exemplo Fualos, e eu não queria gerar esse valor desnecessário, porque eu sabia que ia ter muito Draw, sabia que ia ter muito Fualos, e aí a gente não ia ter um valor tão grande por conta do que o deck em si de fato nos traz a mais, que é, por exemplo, jogar melhor contra Nibiru, fazer um endboard mais forte, mas eu não achei que fosse ter muito Nibiru, de fato não vi, assim como o endboard mais forte foi desnecessário, assim, porque o Yuumi já faz um endboard muito impassável. Entretanto, vocês vão ver que eu estou utilizando aqui algumas outras coisas, como por exemplo o Ômega, que fazem uma diferença muito grande nesse quesito do endboard e nos pontos fracos do deck, que eu vou comentar logo a seguir. Bom, uma outra opção que a gente tinha também era o Yuumi Mitsurugi, e o Yuumi Mitsurugi, eu acredito que ele tem só um problema. O Yuumi Mitsurugi é um ótimo deck, ele é um deck que funciona, mas eu acredito que a engine de Yuumi acaba atrapalhando a maneira com que o Mitsurugi quer jogar, assim como a engine do Mitsurugi acaba atrapalhando a maneira como a engine do Yuumi quer jogar. Então, na minha visão, você adicionar cartas de Mitsurugi no deck deixa ele de fato mais forte, mas não deixa necessariamente ele melhor. Um deck forte não necessariamente é um deck bom, né? Então, no caso aqui, das versões do Yuumi, certamente o Yuumi puro é a versão mais fraca, mas isso não quer dizer que é a pior versão. Para mim é a melhor versão, mesmo sendo a mais fraca. Então entra nesse fator aí. Acredito que Yuumi puro é muito bom, Mitsurugi puro é muito bom. Quando mistura os dois já começa a ficar um pouco mais estranho. Na verdade, bem mais estranho. Bom, com isso, eu tive aqui então a decisão de jogar com o deck de Yuumi puro, simples, eficiente e que funciona muito bem. E aí eu decidi, já que eu tava de Yuumi puro, usar todos os Yuumis. Então eu joguei com 3 de todos os Yuumis, o que é um fator muito relevante na minha visão. Quando você está jogando de Yuumi, você tentar maximizar esses starters simplificados que não só funcionam entre si em combinações boas, jogando em volta de hand traps, como também funcionam até mesmo com as hand traps. E aí, um Yuumi qualquer mais uma hand trap, tipo, por exemplo, um Pirulito mais uma Belly, que teoricamente é a mão mais fraca possível de duas cartas do Yuumi, é uma mão que precisa de 2 hand traps para parar. Então eu acho muito relevante esse ponto forte que o Yuumi tem, que é precisar de muitas hand traps para parar, mesmo que abra com mãos mais fracas. E eu acho isso muito, muito bom. Aí, em paralelo a isso, eu tenho aqui 3 engages e Adrones, e apesar de não gostar muito da engage, vocês podem ver que eu tô com 43 cartas no meu deck, isso é intencional, tem alguns motivos, e eu tô com 3 engages e Adrones porque a engage e o Marshmallow fazem parte de um combo muito relevante que eu criei, que eu vou mostrar pra vocês, que envolve esse Sanganzinho, por isso que eu tenho uma cópia do Sangan, que é pra executar o combo que eu utilizo. Bom, e aí a gente tem uma Mignon, uma Croc, uma
Surprise, então a utility aqui, meio padrão do Yuumi, com uma Khaled aqui para nos proteger, e aí eu tô usando 15 Hand Traps com 3 Droplets. A Droplet para mim, ela combina muito bem com as Hand Traps, e eu sinceramente comecei a entender isso mais recentemente, esse ano, quando eu comecei a jogar de Crystron e a Droplet era muito boa no Crystron, eu percebi como a Droplet pareia bem com Hand Traps, e hoje eu não me incomodo de utilizar uma daquele list de Hand Traps com um Droplet no meio, porque é muito fácil você poder, por exemplo, guardar suas Hand Traps para pagar na Droplet, caso seja necessário, ou até mesmo combinar a Droplet com alguma Hand Trap numa intenção de dar Board Break, como por exemplo, dar uma Impermanence no Herald no começo do turno e depois lá no meio do turno dar uma Droplet e interage com outras cartas. O mesmo vale para combinações aí, por exemplo, né, de Droplet e Bell, você dá uma Droplet nos monstros e dá uma Bell numa coisa que vai tentar reviver esses monstros, e assim vai. Bom, o kit de techs que eu escolhi foi Ashe, Belly, Imperma, Purge e Delta. Esse kit decidido foi uma decisão muito peculiar, porque eu acho que eu não vi ninguém mais com esse exato kit de Hand Traps, mas a decisão pelo menos não antes do torneio, né? Mas a decisão que eu tive foi bem acertada na minha visão, porque elas funcionaram muito bem. A ideia, né, é que o meu metacall envolvia bastante Dracotail e Mitsurugi. E a partir dessa matchup possível de Dracotail e Mitsurugi, eu maximizei as cartas que são as melhores nessas matchups. Ou seja, a Ashe, a Belle e a Purge são cartas que negam as traps do Dracotail, além de que o Delta ele pode negar as spells do Dracotail, que é muito relevante. E aí a gente tem a Impermanence, que por mais que não seja maravilhosa contra Dracotail, ela tem um spot muito sólido, que é o Artarion, além da gente ter esse Delta para todas as matchups como um todo que tentarem ativar uma spell. E isso é muito relevante, porque principalmente contra Dracotail e Mitsurugi, o mais importante é você ter meios de negar as spells e não os monstros do oponente. Por isso que a gente acaba desistindo de cartas como a Veiler, a Mourner, a Ogre, Nibiru, que interagem nos monstros do oponente, e a gente tende a dar mais valor para essas cartas, como por exemplo o Delta, que interagem nas spells do oponente, né? A Ashe e a Belle, elas negam aí as spell traps do Mitsurugi e do Dracotail. A Purge, ela tem um fator muito relevante, principalmente contra a Yuumi também, que ela garante que ela vai negar uma X carta específica que você queira, e isso é muito bom. Eu falo garante porque a gente tem, né, a Khaled, que é uma carta muito comum de você interagir, e a Purge, ela não é uma carta que toma essa Khaled, também não é uma carta que toma Crossout na maioria das vezes, só na Mirror que ela acaba podendo tomar, e isso faz com que essa Ashe e essa Purge sejam as melhores decks para você jogar contra o deck de Yuumi. Além disso, essa Droplet ela acaba funcionando como se fosse uma dessas Ashes, Bellies ou Purges contra Dracotail, porque quando o oponente usa Dracotail Flame, você pode fugir com a Droplet e, além de tudo, ganhar uma negação de monstro de bônus. Então, eu acho isso muito relevante. Aí a gente tem que usar aqui, né, o Gama, já que a gente está usando o kit de Driver. Aí tem o Driver, que é o Brick, e as 42 e 43 são aqui o Pot of Prosperity e a Skulled. Eu não me incomodo de passar de 40 desse deck, porque a gente tem muitas Trioffs que a gente não quer ver duplicado, assim como a gente tem aí algumas cartas que a gente quer esconder, como por exemplo a Mignon, a Croaky, a Surprise, até mesmo o Psyframe Driver. E aí 43 cartas me soou como um ótimo número para isso. Pro side, eu complementei a estratégia de Hand Traps aí com Draw e Full Halos, que são cartas que abaixam bastante o teto dos oponentes. A gente tem um Retaliate em si na minha decklist aqui, porque ele é buscável, eu vou mostrar pra vocês já o combo, como é que eu faço pra buscar esse Retaliating. E aí, no caso, né, vai ser via Sangam, mas eu vou mostrar mais detalhadamente como que isso funciona. Aí eu coloquei um Typhon, porque o meu extra deck estava bem apertado por conta do combo que eu quis usar aqui de Ômega com a Cupid Peach e o Lambda. E aí, eu, com esse Typhon, me senti confortável de deixar ele no side aí, já que o meu side estava bem redondinho, eu já não queria mais botar muita coisa. Então, todo Go in Second eu subi o Typhon quando eu sabia aí que o oponente ia começar. E aí, eu rodei duas Trusts que elas jogam tanto pro lado do Board Break com o Raigeki, lembrando que elas podem pegar também a Obedience Schooling, isso é muito forte no Go in Second, inclusive é por isso que essa Schooled tá aqui. O meu deck ia ter 42 sem a Schooled, mas aí eu decidi jogar com Trust no side, botei a 43ª, que é a Schooled, e botei essa Trust no side. Assim como ela pode funcionar como carta de Go in First, com a Black Gold, com a Barrier. Essa Black Gold tá aqui porque contra o Yuumi eu acho ela melhor do que a Barrier, e aí eu rodo a Black Gold e não a Barrier quando eu tô jogando contra a Yuumi.
Mas muitas variantes de Yumi, como por exemplo Sofa Cord e Mitsurugi, acabam tomando essa barreira também. Então eu, em geral, subo tudo, a menos que seja contra um Yumi puro. Aí a gente tem uma Anti-Spell e uma Solemn Judgment, porque essas cartas são muito roubadas. E o nosso Extra Deck é bem padrãozinho, tirando esse combo que eu vou mostrar pra vocês, inclusive, imediatamente. Então eu vou entrar aqui num Solo Mode pra mostrar pra vocês como que funciona aí a ideia do combo do Yumi que eu inventei. E lembrando que isso tem a ver com o fato de que o Mitsurugi é um deck muito forte contra o Yumi e Dracotail também é um bom deck contra o Yumi. Por conta disso, a gente acaba tendo que ter uma inventividade maior em arrumar jeitos de negar magia ou armadilha, porque só o Herald não é suficiente nessas matchups. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou fazer, o combo ele pode ser com qualquer Special Summon, então tanto Marshmallow quanto a Engage fazem esse combo, mas eu vou fazer com Marshmallow, que se não me engano você até tem um bicho a menos quando você começa de Marshmallow. Quando você tem Engage, a vantagem é que você não precisa começar se abrindo para Izuna, mas engraçado, né? Falar de Izuna, sendo que eu tomei um total de 0 Izunas no meu torneio, mesmo tendo aberto 5-0 no torneio. Então, realmente a Izuna é uma carta que tá bem aí em baixa. Então vou mostrar pra vocês aí o Marshmallow sozinho fazendo esse combo. Bom, a gente começa dando efeito do Marshmallow, porque a gente tem que preservar a nossa Normal Summon. E aqui eu vou trazer o Snatch, que por sua vez vai ativar o seu efeito e vai colocar o campo. O campo, por sua vez, vai dar efeito para reviver o Marshmallow, e com isso a gente já vai fazer o nosso Cupse, que é o que a gente faz quando a gente não abriu com muita carta de Yumi na mão, né? Aí a gente dá o efeito do Cupse, e a gente vai buscar o copo, e a gente vai buscar um outro Yumi qualquer. Com isso aqui, eu vou descartar uma carta qualquer, e eu vou usar o efeito do Cupse para entrar por invocação especial, lembrando que ele não ativa, você só usa o efeito e ele entra, e aí ele vai buscar aqui a Surprise. Aqui com isso eu deixo esse Cupse na mesa e eu tento jogar aqui, por exemplo, eu vou dar essa Surprise já aqui, invocar o Marshmallow e pegar a Surprise de volta para a mão com o efeito do Marshmallow, e aqui a gente vai para nossa ideia aí, né, do combo que eu vou mostrar, porque aqui vai ser o seguinte, eu vou fazer o Metal Marcher, vou dar o efeito do Metal Marcher e reviver esse Cupse aqui. Nesse momento, eu estou ameaçando fazer o Herald. E aqui é muito comum a pessoa fazer o Herald. Então, se o oponente tiver algum Nibiru, ele já vai provavelmente querer dar o Nibiru aqui. E é exatamente isso que acontece todas as vezes aí que o cara tem o Nibiru, ele dá nesse ponto, então você já está ameaçando o Herald, mas o detalhe é que você não vai para Herald aqui. Então, aqui eu vou usar esses dois bichos para fazer a Cupid Pitch. E aí é onde entra a parte legal do meu combo. Essa Cupid Pitch, quando ela é invocada, ela aumenta ou diminui o nível no nível que o Tuner tinha. Então, como a gente usou o Metal Marcher, ela vai ficar nível 7, porque ela vai aumentar o nível dela em 3. E aí aqui eu vou dar Special desse Puck, e antes de fazer mais uma Synchro Summon, eu vou invocar aqui o Pirulito. E esse Pirulito ele vai ficar aqui na nossa mesa até o final, porque ele vai ser a nossa parte de Yumi, juntamente com essa Surprise. Então esse Pirulito e essa Surprise vão ficar aqui pra sempre. Bom, esse Pirulito aqui, ele tá revivendo dois monstros, e aí ele vai reviver aqui, por exemplo, o Cupse e o Cookie. E aí a gente vai juntar dois desses monstros pra fazer o Ômega, que é um nível 7 mais um nível 1. Com isso, essa Cupid Pitch vai ativar o seu efeito e vai adicionar aí para a mão um monstro com 600 de defesa. Então ela vai adicionar um Sangan, além, é claro, de, por bônus, dar 800 de dano no nosso oponente. E aí, aqui, com isso, a gente tem o Sangan e a gente não deu Normal Summon ainda, a gente pode dar Normal Summon desse Sangan. E aí, esse Sangan, juntamente com este Cookie, eles vão virar o Lambda. E aí o Sangan ativa o seu efeito para buscar um monstro de 1500 ou menos para a mão. E aí é onde ele busca a Ash Blossom. O nosso Ômega vai remover uma carta da mão do oponente e o nosso Lambda vai trigar para na End Phase também buscar um Psyframe. Então vocês podem ver que eu comecei só com um Marshmallow e eu não só fiz a minha play de Yumi inteira, como eu também bani uma carta da mão do meu oponente e adicionei uma Ash e um Delta no meio do meu combo. Isso é muito relevante contra os decks de Yumi, de Mitsurugi e de
Yumi, Mitsurugi e de Dracotail, porque a gente não tem negação de spell fácil contra esses decks. Contra o deck de Yumi puro, vale ressaltar, esse delta acaba não sendo tão bom, mas aí é claro você pode buscar o Gama no lugar desse delta. Contra as variantes de Yumi aí, né, Soulful Accord, Mitsurugi, aí sim esse delta ele joga muito bem. Então é com esse combo aqui que a gente acaba passando, e vocês podem ver que a gente tem a jogada inteira de Yumi aqui, né, porque a gente tem o Pirulito e tem a Quick Play, então, além de não ter usado nenhuma das outras 3 cartas da nossa mão, o que torna o nosso combo aí muito, muito, muito relevante para o formato. Então, o oponente começa ali ativando, por exemplo, uma carta como uma Prayers, a gente tem Delta para ativar, a gente tem até mesmo Delta para nos proteger, né, por conta de algumas jogadas, de algumas cartas que a gente pode tomar, como por exemplo Talent, etc. Então vocês podem ver que apesar da gente passar sem o Herald na mesa, esse Delta ele faz um papel muito parecido com o do Herald, porque é muito raro você ter que negar uma coisa que não seja uma Spell Trap com o Herald. Então esse Delta ele tá fazendo como se fosse o papel de Herald. E lembrando que o Herald ainda está no nosso extra deck, então a gente pode, por exemplo, fazer o Herald no turno do nosso oponente, porque quando a gente invocar ali, por exemplo, o nosso Delta, o nosso Driver, e a gente estiver fazendo as nossas jogadas de Yumi, o que vai acabar acontecendo de maneira muito simples é que a gente pode, por exemplo, ir fazendo as nossas jogadas de Yumi, por exemplo, né? A gente dá ali o Pirulito, revive 2 monstros, aí dá o copo, revive mais 2 monstros, e aí a gente pode fazer o efeito do Snatch para Synchro Summon, aí a gente vai, por exemplo, fazer o nosso que vai bucar os monstros do oponente, vai ter aqui o outro campo, né, para destruir uma carta na mesa do oponente, e a gente tem ainda essa possibilidade de invocar os nossos monstros na mesa e fazer o Synchro aqui com o próprio Delta e fazer esse Herald. Lembrando que aqui eu nem usei essa Surprise, eu tô fazendo numa ordem qualquer arbitrária, só para mostrar que dá para fazer, mas aqui então a gente tem muitas interações no nosso oponente, além de ter o próprio Herald, caso seja necessário. Por exemplo, ali, né, contra um deck de Dracotail, geralmente vai valer a pena você dar o Delta na primeira carta do oponente, juntar os seus monstros que você puder para tentar fazer uma Synchro Summon e fazer o Herald o quão cedo for possível, para ter, além de tudo, a Floodgate do Herald. Mas com tanta coisa assim de Going First é muito difícil você perder a partida, porque você também tirou uma carta da mão do oponente, então ele já tá jogando com uma a menos todo esse game state. E por conta disso, eu achei essa versão do deck aí realmente muito boa e ela funcionou bastante. Fiz bastante esse combo, foi bastante divertido aí no torneio. O combo saiu bastante, a Trust pra Skulled também funcionou. Então o kit do combo como um todo acabou sendo realmente muito bom pro torneio. Infelizmente, assim, eu não tava jogando tão afiado. Eu fiquei até feliz aí com o resultado de saber que os oponentes que eu enfrentei foram pessoas que jogam muito bem, né? As pessoas que eu perdi pra um mano de Blue Eyes, que eu não lembro exatamente o nome dele, mas eu também perdi aí pro Rafael Reich, que ficou em segundo, perdi pro Johan, que ficou top 4, eu perdi pro PH, aí, né, amplamente conhecido, eu perdi pro Léo, campeão nacional já, então eu perdi para ótimas pessoas aí, né, então foi realmente o puro gap, assim, né, eles estavam muito melhores preparados que eu para jogar esse torneio, e foi basicamente isso, né? Tipo, das minhas 5 derrotas, uma foi por desatenção, porque eu tava muito cansado, foi a última rodada do primeiro dia. 3 delas eu cometi erros nítidos, assim, e uma delas eu poderia dizer que meio que não teve o que fazer, mas teve uma decisão lá no meio do jogo que acabou me custando a partida, que foi a única vez que eu subi esse Typhon do side no lugar da Link Spider e acabei tomando Nibiru e não tinha essa Link Spider para estender minha jogada. Então acabou sendo bem relevante aí, um erro aí de decisão de decklist mesmo. Não de decklist, né? Um erro de side. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí desse deck. Espero que vocês tenham gostado desse combo, porque eu gostei bastante, apliquei bastante e está atestado que funciona. Então, é isso. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.